É provável que encontremos vida além da Terra por volta de 2035, e não há necessidade de viajar para uma galáxia muito, muito distante. Nossa Via Láctea está repleta de ambientes totalmente adequados. Mas não se empolgue demais, estamos falando de micróbios ou marcadores químicos, não de humanoides verdes como os que vemos em Hollywood. Mesmo assim, quando finalmente encontrarmos vestígios de vida, isso mudará a forma como vemos nosso lugar no universo. O telescópio espacial Kepler da NASA descobriu algo incrível. Quase todas as estrelas têm planetas, e muitos desses planetas podem ser habitáveis. Planetas rochosos como a Terra e Marte são ainda mais comuns em nossa galáxia do que gigantes gasosos como Saturno e Júpiter. Além disso, já sabemos que a nossa galáxia é muito rica em água. Há água nas nuvens interestelares onde as estrelas e os planetas se formam, nos discos de detritos ao redor de outras estrelas, nos cometas e em todos os lugares. O que é realmente difícil, porém, é encontrar a vida em si. Idealmente, para finalmente encontrá-la, precisamos aterrissar em cada um dos planetas existentes e literalmente verificar sob cada rocha. Mas, graças às pesquisas mais recentes, podemos pelo menos restringir a busca a mundos potencialmente habitáveis. O telescópio espacial James Webb, um telescópio super poderoso que foi lançado ao espaço em 2021, está trabalhando nisso. Ele verifica as atmosferas de superterras próximas, planetas rochosos que são um pouco maiores que a Terra. Ele procura por gases relacionados à vida, substâncias químicas que só podem ser produzidas por seres vivos. E ele já encontrou algumas pistas. Por exemplo, foram detectados sinais desse tipo de substância química em um planeta chamado K2-18b. Esse planeta está a 120 anos-luz de distância, o que é bastante próximo em uma escala espacial. Ele está na zona Goldilocks, que é uma zona ao redor da estrela onde as temperaturas são adequadas para a existência de água líquida. Ele orbita uma estrela anã vermelha, o menor tipo de estrela que existe. Essas estrelas são um pouco mais fracas do que o nosso Sol. Levará cerca de 1 ano para verificar se esses indícios de vida são reais. Em caso afirmativo, isso significaria que a vida é muito mais comum do que pensávamos anteriormente. Mas mesmo que não seja, há mais 10 planetas em zonas Goldilocks na lista dos astrônomos para serem estudados. O telescópio espacial James Webb é uma ferramenta muito legal, mas tem seus limites. Ele não consegue detectar planetas pequenos semelhantes à Terra, devido ao seu tamanho. Para corrigir isso, a NASA planeja lançar outra ferramenta, o telescópio espacial Nancy Grace Roman. Essa ferramenta será ainda melhor para detectar esses planetas e substâncias químicas relacionadas à vida. Além disso, temos o projeto SETI. SETI significa Search for Extraterrestrial Intelligence, busca por inteligência extraterrestre em sua sigla em inglês. Esse projeto está à procura de criaturas extraterrestres desde os anos 80. Os envolvidos também acreditam que encontraremos sinais de vida nos próximos 10 anos. Há pouco tempo, eles iniciaram um projeto super grande e legal. Ele se chama COSMIC e usa uma série de radiotelescópios no Novo México. Talvez você tenha visto esses telescópios no filme Contato. O COSMIC permite que os cientistas ouçam centenas de milhares e possivelmente milhões de sistemas estelares ao mesmo tempo. Os telescópios pesquisam o céu e verificam os dados em tempo real. Se houver algum sinal interessante, os cientistas poderão verificá-lo imediatamente, em vez de esperar semanas ou até meses. Os sinais em si costumam ser muito repentinos e curtos, mas o COSMIC pode detectar até mesmo os mais curtos, que duram nanosegundos. O COSMIC também pode ajudar em outras pesquisas, como o estudo de misteriosas e inexplicáveis rajadas rápidas de rádio ou até mesmo da matéria escura. Essa é a maior e mais poderosa ferramenta de busca de vida extraterrestre que já criamos. Mas não basta apenas ouvir. Por que nós mesmos não entramos em contato? A NASA enviou alguns sinais para o espaço profundo. Em 2002, sua Deep Space Network enviou um sinal para o satélite Pioneer 10. Mas havia um obstáculo no caminho, uma estrela anã branca a 27 anos-luz de distância da Terra. Se houver um planeta ao redor dessa estrela, talvez o sinal tenha chegado até ele também. Se houver alguma espécie inteligente lá, poderemos receber uma resposta até 2029. A DSN continua enviando transmissões poderosas para o espaço. Esses sinais se chocarão com 222 estrelas nos próximos 3 séculos. Talvez um dia recebamos uma resposta de algum lugar distante. Mas por que ainda não recebemos uma resposta? Há aproximadamente 200 bilhões de galáxias no universo, cada uma com cerca de 100 bilhões de estrelas. Se apenas 1% dessas estrelas tivesse um planeta, ainda haveria 200 quintilhões de planetas possíveis. E podemos reduzir esse número ainda mais se a chance de eles terem vida for de 1 em 1 trilhão.
Isso ainda nos deixaria com algumas centenas de milhares de planetas. Então, onde está todo mundo? Essa é uma pergunta famosa conhecida como o paradoxo de Fermi. A primeira possibilidade não é tão assustadora. É possível que o universo esteja repleto de vida, mas essa vida não seja inteligente em nosso sentido tradicional. Alguns planetas podem ter micróbios, pássaros ou dinossauros espaciais. Essa é a chamada teoria do grande filtro. Ela sugere que há certos filtros que a vida precisa superar para se tornar inteligente, e talvez outras espécies ainda não os tenham superado. Pense nisso. A vida na Terra começou no oceano, depois se arrastou para a Terra, diversificou-se em muitas formas, extinguiu-se 5 vezes em eventos massivos, evoluiu novamente e por fim deu origem aos seres humanos. Construímos sociedades, desenvolvemos cuidados com a saúde e só então começamos a procurar por outras vidas. Há outra ideia chamada de hipótese do gargalo de Gaia, que sugere basicamente a mesma coisa. Embora possa não ser muito difícil para a vida básica começar, é incrivelmente difícil para essa vida sobreviver e prosperar por longos períodos. Vênus também poderia ter tido oceanos e condições semelhantes às da Terra, mas algo deu errado. Seus oceanos evaporaram devido a um efeito estufa descontrolado. Agora ele é estéril. Marte também já teve água líquida em sua superfície, e tanto a Lua quanto o Mercúrio tiveram atmosferas espessas por um curto período. Enquanto isso, a Terra tem tido água líquida em sua superfície durante quase toda a sua existência. É muito raro e notável que um planeta mantenha temperaturas de 0 a 100 graus Celsius por milhões de anos. Portanto, talvez seja um erro procurar por vida inteligente, especialmente uma que use a mesma tecnologia que nós. Afinal, ela evoluiu em condições completamente diferentes. É aí também que entra a chamada equação de Drake. É uma fórmula que nos dá a chance de calcular o potencial de a vida se tornar inteligente em um planeta. Para calcular o resultado, precisamos conhecer diversas variáveis. Quantas estrelas existem, quantas delas têm planetas, a chance de esses planetas terem vida e assim por diante. Infelizmente ainda não sabemos esses números, e o resultado pode ser insignificante, mas vamos supor que exista pelo menos uma outra espécie inteligente. Por que ainda não nos encontramos? Pode haver vários motivos. Talvez esses seres não nos considerem suficientemente interessantes, ou talvez o problema esteja em nós. Talvez estejamos sempre perdendo seus sinais, ou talvez tenhamos perdido a espécie inteira. O universo é insanamente enorme e antigo. Tem mais de 14 bilhões de anos. Se comprimirmos toda a história evolutiva da Terra em um dia de 24 horas, a vida começa às 4 da manhã. Os dinossauros são extintos às 11h40 da noite. Criaturas semelhantes ao ser humano aparecem 2 minutos antes da meia-noite. Nessa analogia, os seres humanos existem há apenas 77 segundos, e nossa tecnologia capaz de detectar vida extraterrestre é ainda mais recente. Existe há menos de um segundo. Com distâncias e períodos de tempo tão grandes, as chances de existirmos ao mesmo tempo que outras civilizações são mínimas. Se sua civilização durasse apenas alguns milênios, poderíamos facilmente deixá-los passar despercebidos. Mas isso não significa que devemos desistir da nossa busca. Os cientistas estavam preocupados com o fato de os sinais de rádio da Terra terem diminuído com o tempo, mas um estudo recente mostrou que, na verdade, é o contrário. O número de nossos satélites continua crescendo, e isso torna nosso planeta mais detectável. Até o final da década, poderemos ter 100 mil satélites, tornando a Terra incrivelmente brilhante no espectro de rádio. Se houver uma civilização avançada lá fora, ela nos detectará facilmente, mesmo a distâncias muito grandes. Os astrônomos estão muito otimistas em relação a isso. Há uma grande chance de que se encontrem criaturas extraterrestres enquanto você e eu estivermos por aqui. Marte é o primo espacial da Terra. É o quarto planeta em nosso sistema solar, com cerca de metade do tamanho da Terra. Ele também tem 2 pequenas luas, Phobos e Deimos. Essas luas têm o formato de batatas. Phobos é a rainha do drama, aproximando-se de Marte e planejando um pouso forçado em cerca de 50 milhões de anos. Deimos é muito mais calma, porém, fica mais distante de Marte. Marte ganhou o apelido bacana de Planeta Vermelho graças à sua superfície vermelho ferrugem. Essa cor era tão brilhante que foi detectada por astrônomos há muitos anos. Às vezes pode ser vista no céu a olho nu, como um pequeno ponto escarlate. E talvez tenha vibrações quentes, mas na realidade Marte é um deserto muito frio. As temperaturas lá podem chegar a menos 153 graus Celsius. O planeta vermelho, no entanto, sempre foi nada mais do que um deserto de aparência enferrujada? Na verdade, não. Os cientistas acreditam que, talvez há muitos anos, esse planeta fosse semelhante ao nosso. Conheça Curiosity, o rover detetive criado pelo Laboratório de Propulsão a Jato da NASA.
Os cientistas querem saber tudo sobre o clima marciano, a paisagem e outras coisas do gênero. O Curiosity é um robô bem pesado, do tamanho de um carro, pesando cerca de 900 quilos. Ele embarcou em sua jornada em 26 de novembro de 2011. O rover conseguiu pousar em Marte em 6 de agosto de 2012. Originalmente, a missão do Curiosity deveria durar 2 anos, mas ainda está em pleno funcionamento. O Curiosity é basicamente um laboratório espacial sobre rodas. Ele está repleto de câmeras, espectrômetros, detectores de radiação e sensores para farejar o ambiente marciano. Enquanto o Curiosity percorre o planeta, ele rebobina a história de Marte. E durante sua missão, o rover descobriu algo incrível: sinais de lagos e rios de muito tempo atrás. O local favorito do Curiosity para brincar é a cratera Gale. É um oásis marciano pré-histórico onde pode ter havido água. Há uma enorme montanha no meio chamada Monte Sharp. Esse lugar é mais alto do que 10 torres Eiffel empilhadas umas sobre as outras, e tem camadas de rochas que guardam segredos antigos de Marte. Recentemente, os cientistas detectaram algo fantástico ao estudar os dados do Curiosity: rachaduras na lama. O que há de tão surpreendente nisso? Bem, essas rachaduras não são quaisquer rachaduras antigas. Elas são como mensagens do passado. Elas significam que o solo marciano costumava ficar úmido e depois secar novamente. A lama no solo encolhia e rachava durante as fases de secagem, formando essas junções em forma de T. Além disso, parece que o solo de Marte passou por vários ciclos de umidade e secagem. Isso ocorreu talvez até 10 vezes, o que fez com que as junções se transformassem em rachaduras em formas de Y. Quando várias rachaduras em forma de Y se juntaram, elas formaram um padrão muito legal, algo como uma colcha de retalhos de hexágonos, que se parece com favos de mel ou até mesmo com a pele de um dragão. Cada um desses hexágonos tem o tamanho de um doce. Ciclos semelhantes aconteceram na Terra e estão ligados ao nascimento da vida. Quando a água seca, ela deixa para trás material concentrado, que é ótimo para reações químicas. E essas reações podem ser as mesmas que dão início à vida. Esses hexágonos estão por aí há muito, muito tempo, bilhões de anos. Mas isso significa que Marte já teve um clima parecido com o da Terra, e talvez até mesmo vida. De fato, o planeta vermelho tem até mesmo alguns sinais de água neste momento, na forma de gelo escondido nos polos. Marte tem os polos norte e sul, e assim como na Terra, eles são as calotas de gelo do planeta vermelho. Imagine a calota norte como uma grande panqueca de gelo com cerca de 1.000 km de largura. A calota sul é um pouco menor, com cerca de 350 km de largura. Mas tem uma camada de gelo mais espessa, quase como uma bola de neve com uma casca forte. Quando é inverno nos polos, a noite é incrivelmente longa. Não há luz solar, apenas uma escuridão fria. Durante esse período, cerca de 30% do ar se transforma em gás carbônico congelado. Trata-se de gelo seco, o mesmo material que é usado com frequência em filmes de terror. Mas quando os polos despertam para a luz solar, o gelo seco volta a se transformar em gás. Todo esse congelamento e descongelamento gera nuvens e geada, exatamente como na Terra. Certa vez, um rover chamado Opportunity chegou a flagrar algumas nuvens feitas de gelo de água. Mas isso não significa necessariamente que Marte já foi próspero como a Terra. A vida precisa de mais do que apenas ciclos úmidos e secos para surgir. Ela precisa de atmosfera certa e de outros ingredientes especiais. Não temos certeza se Marte tinha todos esses ingredientes. E mesmo que tivesse, não há garantia de que a vida tenha realmente existido lá. Mas isso levanta outra questão muito importante. Marte já abrigou pequenas criaturas vivas? O Curiosity não é o único robô que tenta encontrar a resposta para isso. Há também um rover chamado Perseverance. Ele está tentando encontrar pistas sobre a vida marciana. Ele está cavando em uma antiga cratera marciana que já foi cheia de água. E como um arqueólogo espacial, o Perseverance está procurando por sinais fossilizados de criaturas antigas. E o engraçado é que alguns cientistas acham que já encontramos o fóssil há quase meio século. O único problema é que podemos tê-lo destruído acidentalmente. E isso aconteceu antes mesmo de o Curiosity começar a rodar por Marte. Na década de 1980, 2 sondas de pouso da NASA, o Viking 1 e o Viking 2, fizeram uma parada no planeta vermelho. Essas sondas tiraram uma selfie e depois também fizeram alguns experimentos divertidos no solo marciano, tudo em nome da busca de sinais de vida. O que eles encontraram foi um material orgânico estranho chamado perclorato. É um composto que usamos em fogos de artifício ou combustível de foguete. Mas a maioria dos resultados não pareceu muito promissora. Foi até misturado um pouco de solo com água e nutrientes, na esperança de que, se houvesse micróbios marcianos, eles comessem as guloseimas e, como resultado, liberassem gás radioativo. Mas, infelizmente, isso não aconteceu.
Agora, o problema é o seguinte: alguns cientistas acham que talvez a água que foi adicionada naquela época tenha, na verdade, destruído essas minúsculas criaturas marcianas. Os pobres micróbios estavam apenas passeando e, de repente, foram encharcados por um monte de líquido estranho. Algo assim não seria muito agradável para os micróbios da Terra. Eles vivem dentro de rochas e estão sugando água do ar. Derramar água sobre eles resultaria em um desastre total. Portanto, é claro que dar-lhes nutrientes depois disso não faria nada. Se você mal sobreviveu a um banho de água, provavelmente não está com disposição para um banquete. Talvez esses amigos marcianos tenham algo chamado peróxido de hidrogênio em suas células. Isso os ajuda a viver em um ambiente extremo. Se isso for verdade, poderia explicar todos os resultados dos experimentos. Veja bem, os instrumentos aqueceram as amostras. Portanto, se houvesse peróxido de hidrogênio, ele teria explodido, eliminando os pequeninos e transformando suas casas aconchegantes instantaneamente. Imagine como seria ridículo se descobríssemos que destruímos acidentalmente os únicos sinais de vida em Marte. Idealmente, precisamos de uma nova missão a Marte para testar essa teoria. Esperemos que não seja verdade. De qualquer forma, a jornada ainda não terminou. Há mais missões planejadas para Marte, e os seres humanos poderão até mesmo visitar esse planeta algum dia. A próxima missão é a Mars Sample Return, ou Missão de Retorno de Amostras. É um projeto de trabalho em equipe muito legal entre a NASA e a ESA. Elas estão se unindo para trazer de volta lembranças de Marte, coletadas pelo fiel rover Mars Perseverance da NASA. Haverá um grande número de espaçonaves. Elas trabalharão juntas para trazer de volta essas preciosas amostras marcianas. As amostras estão planejadas para chegar à Terra no início ou em meados da década de 2030. E a diversão não acaba em Marte. Nossas missões por lá são um aquecimento para uma aventura ainda maior: explorar as luas geladas ao redor de Saturno e Júpiter. Essas luas têm oceanos ocultos sob suas superfícies geladas, e quem sabe que tipos de segredos espaciais elas estão escondendo. Mas seja em Marte, nas luas geladas ou em outros lugares, nossa busca por vida extraterrestre continua. Além disso, estamos lentamente começando a encontrar mais e mais materiais orgânicos em Marte. E talvez um dia, finalmente, encontraremos alguns micróbios em nosso sistema solar. Vamos torcer para que isso aconteça e ficar atentos. Os astrônomos acabaram de anunciar que podem ter encontrado sinais de possível vida em um planeta fora do nosso sistema solar. Esse mundo distante é chamado de K2-18b e está localizado a cerca de 124 anos-luz de distância, na constelação de Leão. Então, de que vida estamos falando? Pequenos homens verdes? Criaturas com tentáculos semelhantes a polvos? Bem, não exatamente. Antes de mais nada, vamos definir o que é vida. É o que distingue os animais e as plantas da matéria inorgânica, como a capacidade de crescer, reproduzir e mudar. Agora, o que precisamos para sustentar a vida? Se o que vem à sua mente é a água, bingo! Os cientistas têm a sensação de que K2-18b pode estar coberto de oceanos, e se for o caso, pode suportar formas minúsculas de vida, como micróbios. Uma equipe de pesquisadores do Reino Unido e dos Estados Unidos usou o telescópio espacial James Webb para observar a atmosfera do planeta. Eles encontraram indícios de duas substâncias químicas muito especiais. Na Terra, apenas os seres vivos podem produzi-los, e os seres vivos de que estou falando são, em sua maioria, pequenas plantas oceânicas chamadas fitoplâncton. Então, basicamente, esse planeta pode de fato abrigar vida na forma de algas. É claro que os cientistas ainda precisam de mais provas antes de ficarem muito animados. Devemos ter em mente que é possível que esses produtos químicos tenham sido produzidos por algo que ainda não entendemos, não necessariamente por seres vivos. Mas, mesmo assim, o K2-18b é um grande garoto. Ele é mais de 8 vezes mais pesado que a Terra e cerca de 2,5 vezes maior. O que o torna ainda mais interessante é o fato de estar localizado na zona Goldilocks em torno de sua estrela. Isso significa que não é muito quente nem muito frio lá, o ideal para a existência de água líquida, que é muito importante para a vida, como a conhecemos. Os astrônomos estudam planetas distantes como esse, observando como sua luz muda quando eles passam em frente à sua estrela. Isso nos permite descobrir que tipos de gases existem na atmosfera do planeta. Em 2023, o telescópio espacial James Webb encontrou metano e dióxido de carbono na atmosfera do planeta. Essas são moléculas baseadas em carbono e foi a primeira vez que foram encontradas em um planeta na zona habitável.
Os cientistas também observaram um sinal fraco de um produto químico chamado DMS, que é produzido principalmente pela minúscula vida oceânica aqui na Terra. Assim, os pesquisadores apontaram o telescópio para o planeta novamente um ano depois, usando uma ferramenta diferente que poderia captar mais detalhes de luz. Dessa vez, eles encontraram sinais muito mais fortes de DMS e alguns produtos químicos relacionados. Mas o problema é que os sinais ainda não são fortes o suficiente. Eles não atingiram algo chamado de nível 5 sigma, um parâmetro que os cientistas usam para confirmar descobertas. Além disso, mesmo que o DMS realmente esteja lá, isso não significa automaticamente a existência de vida. Os cientistas já encontraram DMS em um cometa, o que significa que ele pode ser produzido sem que algum tipo de vida participe do processo. E ainda assim, a quantidade de DMS no K2-18b parece muito maior do que qualquer coisa vista na Terra. É por isso que alguns astrônomos têm certeza de que ele vem de algo vivo. O K2-18b tem sido uma das principais escolhas para que os cientistas chamam de planeta Hycean. Esse termo significa um mundo grande e aquoso com uma espessa atmosfera de hidrogênio. Não é o tipo de lugar onde civilizações extraterrestres, como nos filmes, viveriam, mas poderia ser o lar de formas de vida minúsculas, como os micróbios que já viveram nos oceanos da Terra, bilhões de anos atrás. Mais uma vez, nem todos concordam com o fato de o K2-18b ser realmente favorável à vida. Alguns cientistas acham que planetas como esse podem estar muito próximos de suas estrelas para reter água líquida. O K2-18b orbita sua estrela a cada 33 dias, o que é muito rápido e pode significar que está muito quente. É por isso que alguns especialistas afirmam que mesmo que o planeta tenha água, ela pode estar fervendo, ou talvez não seja água, mas oceanos de lava. Mas a maioria dos cientistas concorda em uma coisa: devemos esperar para ver. Com apenas mais 16 a 24 horas de tempo de telescópio, os astrônomos poderiam confirmar o que viram. Isso pode acontecer nos próximos anos. E mesmo que se descubra que o K2-18b não é o mundo que estamos procurando, ainda estamos chegando perto. Com telescópios potentes como o James Webb e outros que virão no futuro, talvez possamos responder se estamos ou não sozinhos no universo. Ao mesmo tempo, alguns lugares em nosso próprio sistema solar, como Marte, Vênus ou a Lua de Saturno Encelados, podem ter uma chance melhor de abrigar vida. Ou poderíamos continuar explorando outros mundos promissores, como o Próxima Centauri b, que é o exoplaneta mais próximo que conhecemos. Ele está a apenas 4,5 anos-luz de distância de nós e orbita uma pequena estrela chamada Próxima Centauri, bem na zona habitável. Esse planeta é um pouco maior que a Terra, o que o torna uma super-terra. É assim que chamamos os exoplanetas maiores que os nossos, mas muito menores que os gigantes gasosos como Netuno ou Júpiter. Próxima Centauri b é um mundo que se move rapidamente. Ele precisa de apenas 11 dias para dar uma volta completa em torno de sua estrela. Os cientistas acreditam que Próxima Centauri b pode ter uma superfície rochosa, o que é um bom sinal para a possibilidade de vida. Por outro lado, sua estrela o inunda com uma grande quantidade de radiação ultravioleta. Isso pode já ter destruído a atmosfera do planeta, se é que havia alguma. Portanto, há um grande ponto de interrogação quando se trata de habitabilidade desse mundo. Depois temos o TRAPPIST-1e, outro promissor planeta semelhante à Terra. Ele é um dos 7 planetas rochosos que orbitam uma estrela pequena e fria chamada TRAPPIST-1, a cerca de 39 anos-luz de distância. Descoberto em 2017, ele pode ser um dos lugares mais promissores para se procurar vida além da Terra. Esse planeta é, na verdade, um pouco menor que a Terra, com uma massa de cerca de 1/2 da massa do nosso planeta. Ele completa uma órbita ao redor de sua estrela em apenas 6,1 dias, o que é muito rápido em comparação com os 365 dias da Terra. O tamanho e a densidade do planeta sugerem que ele tem uma superfície rochosa, e esse é outro fator fundamental quando falamos de habitabilidade. Embora o TRAPPIST-1e esteja muito próximo de sua estrela, a estrela é bastante fraca e fria, portanto o planeta ainda pode ter um clima estável, semelhante ao da Terra. Alguns cientistas até acham que ele poderia ter mais água do que a Terra. Vamos passar para o Kepler 186f, localizado a cerca de 500 anos-luz de distância. Esse foi o primeiro planeta do tamanho da Terra encontrado na zona habitável de outra estrela. Ele orbita uma anã vermelha, que tem uma combustão mais fria e vive muito mais tempo do que o nosso Sol.
Isso significa que o Kepler 186f poderia ter condições estáveis por bilhões de anos, dando à vida tempo suficiente para possivelmente se formar e evoluir. O planeta recebe apenas cerca de 1/3 da luz solar que a Terra recebe, portanto, provavelmente seria mais frio, mas ainda quente o suficiente para evitar que a água congele. Ele também parece ser um planeta rochoso, assim como a Terra, o que aumenta suas chances de abrigar vida. Que tal visitar o LHS 1140b, a cerca de 40 anos-luz de distância? Esse planeta tem cerca de 5,6 vezes a massa da Terra. Os cientistas acreditam que ele seja rochoso e possivelmente tenha uma atmosfera espessa, o que é muito importante. Uma atmosfera como essa pode reter o calor, manter as temperaturas estáveis e proteger a água de escapar para o espaço. Esse mundo orbita uma estrela anã vermelha silenciosa, portanto não é constantemente atingido por explosões nocivas como acontece com outros exoplanetas. Alguns estudos até sugerem que o LHS 1140b poderia ser um mundo oceânico com muita água. Portanto, esse é um dos planetas mais interessantes que encontramos em nossa vizinhança. E finalmente temos o Gliese 12b. Os astrônomos o chamam de Exovênus. Ele está localizado a 40 anos-luz de distância da Terra. Esse mundo tem aproximadamente o tamanho de Vênus e orbita uma estrela anã vermelha fria. Ele precisa de pouco menos de 13 dias para completar uma órbita. A temperatura no planeta é de cerca de 42 graus Celsius, o que é bastante quente, mas ainda assim adequado para a vida. O que torna o Gliese 12b tão interessante é que ele pode nos ajudar a entender como os planetas do tamanho da Terra ao redor de estrelas frias mantêm suas atmosferas. Isso é importante porque uma atmosfera é crucial para coisas como água líquida e proteção da vida contra a radiação nociva. De acordo com alguns pesquisadores, o Gliese 12b é uma das melhores chances que temos de descobrir se planetas como esse podem permanecer habitáveis. É oficial, existe vida em Marte. Não se trata de um clickbait, deixa eu explicar pra você. A maioria das pessoas imagina a vida extraterrestre como pequenos seres verdes e, de preferência, pessoas inteligentes. Mas precisamos distinguir entre vida e inteligência. Quando alguém diz que há vida em outro planeta, você provavelmente pensa imediatamente em algum ser inteligente com quem possa conversar. Mas a vida é algo diferente, geralmente está associada ao orgânico. E o rover Curiosity da NASA encontrou as maiores moléculas orgânicas já vistas no planeta vermelho. Elas estavam escondidas em rochas marcianas muito antigas, e quero dizer, com cerca de 3,7 bilhões de anos. Esses tipos de moléculas podem ser restos de coisas como ácidos graxos, que ajudam a construir as membranas celulares. Pode não ser a vida que estamos acostumados a pensar, mas no mínimo os ingredientes para o que chamamos de vida estiveram lá. Então, o rover Curiosity da NASA tem navegado em torno de uma enorme cratera em Marte chamada Cratera Gale. Os cientistas acreditam que essa cratera era um lago há vários bilhões de anos. A principal tarefa do rover era descobrir se Marte já teve as condições adequadas para a vida. E um dia, o Curiosity perfurou um pedaço de lama antiga em um local chamado Cumberland. Ele coletou um pouco de pó de rocha e os cientistas realizaram um teste especial com ele usando um forno equipado no rover. Esse forno fica muito quente, cerca de 850 graus Celsius. Felizmente, as condições do experimento permitiram que os pesquisadores cozinhassem o oxigênio molecular, o que limitou o risco de combustão. E eles encontraram algo surpreendente: cadeias de átomos de carbono com até 12 átomos de comprimento. Cadeias semelhantes podem ser encontradas na Terra em tudo, desde o petróleo bruto até, aqui vamos nós de novo, nos seres vivos. Você pode dizer que, até agora, a descoberta não parece muito surpreendente. Mas espere! Sim, essas moléculas podem se formar naturalmente por meio de processos não vivos, como reações com água, calor e minerais. Hidrogênio, monóxido de carbono, calor, minerais, isso é suficiente para cozinhar essas moléculas, mesmo sem biologia. Ao mesmo tempo, essas moléculas também são subprodutos comuns da vida. Aqui na Terra, produzimos compostos semelhantes o tempo todo, especialmente como ácidos carboxílicos, que estão em toda parte nos organismos vivos. Portanto, embora essas cadeias possam ter se formado naturalmente, elas também podem ser restos de algo que já foi vivo. Talvez vida microbiana, talvez algo muito mais complexo. Ainda não sabemos.
Mas o aspecto mais incomum e intrigante das moléculas é que essas cadeias de carbono são bastante frágeis. Na Terra, a luz solar, o ar e a água as quebrariam com o tempo. No entanto, elas ainda estão em Marte, após bilhões de anos. Portanto, mesmo que essas moléculas não pertençam aos dinossauros marcianos, agora sabemos que o planeta vermelho é bom em preservar material orgânico. E isso é muito importante para a busca de vida antiga. Há uma boa chance de que traços químicos dessa vida ainda estejam escondidos nas rochas, e aparentemente o Curiosity é capaz de detectá-los. A propósito, essa não é a primeira vez que o Curiosity encontra substâncias orgânicas. Ele também coletou orgânicos clorados, material contendo enxofre e nitratos, basicamente ingredientes que, se a vida tivesse sido criada em Marte, fariam parte da receita. Agora, que tal falarmos sobre outro herói enviado a Marte para fazer descobertas incríveis? Conheça o Perseverance. Trata-se de um robô do tamanho de um carro que a NASA enviou para longe de casa, para o inóspito e seco planeta vermelho. Em particular, para uma antiga cratera chamada G0. O Jet Propulsion Lab criou o Perseverance e o preparou para sua primeira viagem espacial, que começou em 30 de julho de 2020. Durante 7 meses escuros e solitários, o robô viajou pelo cosmos. Felizmente, ele conseguiu aterrissar em Marte com segurança em 18 de fevereiro de 2021. A NASA até deu um nome legal ao local de pouso Octavia E. Butler, em homenagem à famosa escritora de ficção científica. Desde então, o Perseverance tem se ocupado em explorar o planeta vermelho. Em 8 de abril de 2025, ele já contava 1.469 dias marcianos de atividade, que a propósito são chamados de sols. Isso equivale a cerca de 1.510 dias terrestres ou pouco mais de 4 anos. O rover se parece muito com seu irmão mais velho, o Curiosity, mas possui algumas atualizações. Ele é literalmente carregado de tecnologia: 7 instrumentos científicos, 19 câmeras e até mesmo 2 microfones para gravar sons de Marte, como o vento ou o barulho das rodas do rover sobre as rochas. O Perseverance também trouxe um pequeno companheiro de voo. Trata-se de um mini helicóptero chamado Ingenuity. O Ingenuity fez história ao realizar o primeiro voo motorizado em outro planeta em 19 de abril de 2021. O objetivo era voar apenas algumas vezes, mas ele continuou e fez 72 voos no total. Infelizmente, em 18 de janeiro de 2024, ele foi danificado durante uma aterrissagem difícil, e assim a NASA o aposentou oficialmente. Quanto ao Perseverance, ele tem grandes objetivos. Ele está procurando sinais de que Marte já teve vida, especialmente em áreas que costumavam ter água. Em sua busca, o rover está tentando descobrir se o planeta vermelho tinha mesmo os ambientes que poderiam ter suportado a vida. Ele também está procurando por vida microbiana do passado, coletando amostras de rocha e solo para trazer de volta à Terra um dia, e testando tecnologias interessantes, como a produção de oxigênio do ar marciano para ajudar a preparar futuras missões humanas. Depois de aterrissar na cratera G0 em 2021, o Perseverance começou a trabalhar imediatamente, começando com sua primeira campanha chamada Crater Floor. Ele se dirigiu para o sul do local de pouso e explorou um local chamado Seitá. Em seguida, retornou a Crater Floor Fracture Roof e coletou sua primeira amostra de rocha. Esse foi apenas o início de sua exploração da história de Marte. Em sua segunda campanha, Fanfront, o rover foi em direção ao antigo delta, onde um rio costumava fluir para a cratera. O Perseverance subiu em um vale para verificar terrenos mais altos, procurando mais pistas sobre o passado do planeta vermelho. Na terceira e quarta campanhas, Upper Fan e Margin Unit, o rover estudou rochas que poderiam nos dizer mais sobre o clima do planeta e se ele poderia ter suportado vida. Em dezembro de 2024, começaram a planejar a quinta campanha do Perseverance, Northern Rim. Ela deve estudar a borda da cratera, onde rochas das profundezas da superfície foram lançadas para o topo durante um impacto há bilhões de anos. O Perseverance fez algumas descobertas impressionantes até o momento. Ele encontrou rochas vulcânicas no fundo da cratera que mostraram que interagiram com a água. Isso foi uma surpresa, pois os cientistas pensavam que as rochas seriam em sua maioria sedimentares e não vulcânicas. Em um local chamado Wildcat Ridge, o rover encontrou até mesmo sinais de um antigo lago que poderia ter suportado vida.
As rochas que o Perseverance encontrou são ótimas para preservar possíveis sinais de vida passada, portanto, essa é uma descoberta realmente importante. O rover também descobriu que alguns dos sedimentos no delta foram depositados por águas calmas. Porém, mais tarde, grandes inundações trouxeram grandes rochas para a cratera. Isso significa que o clima de Marte deve ter mudado ao longo do tempo. Além disso, o Perseverance realizou alguns experimentos interessantes. O experimento MOXIE conseguiu produzir cerca de 100 gramas de oxigênio da atmosfera marciana. Isso pode ser muito útil para futuras missões humanas. O rover também usou seus microfones para estudar os sons em Marte. Descobriu-se que o som viaja mais lentamente lá do que na Terra, além de ser mais silencioso no planeta vermelho. A ferramenta Pixel do rover analisou rochas e encontrou vários minerais, como olivina, argilas e carbonatos. Essa descoberta mostrou que a água sempre desempenhou um papel importante na formação do planeta vermelho. O radar RIMFAX também ajudou a equipe a ver que o piso da cratera era composto de rocha sólida e material vulcânico, e que o delta havia se formado em um ambiente calmo, semelhante a um lago. Em suma, o Perseverance está nos dando uma visão muito mais clara do passado de Marte. Ele está descobrindo evidências de atividade vulcânica, água e ambientes que poderiam ter sido adequados para a vida. Também está ajudando os cientistas a coletar dados cruciais para futuras missões. Ao estudar a geologia, a atmosfera e o potencial de vida do planeta, o Perseverance está preparando o terreno para futuras explorações. E um dia, talvez até mesmo para que os seres humanos caminhem em Marte. O que é a zona habitável? Bem, no meu quarto é a pequena seção que não está enterrada em embalagens de comida e videogames. Mas, astronomicamente falando, é uma região ao redor de uma estrela onde a temperatura de H2O é importante. Se estiver muito quente, a água irá evaporar. Se estiver muito fria, ela irá congelar. Portanto, assim como há caixinhos dourados, a zona habitável é perfeita para permitir a existência de água líquida e é essencial para a vida como a conhecemos. Basta perguntar aos 3 ursos. O tamanho dessa zona depende da temperatura da estrela, mas a habitável não é necessariamente um oásis garantido de vida. Outros fatores, como a atmosfera e o campo magnético de um planeta, também desempenham um papel crucial nesse processo. Os cientistas descobriram mais de 5.000 planetas fora do nosso sistema solar, e apenas 63 deles são potencialmente habitáveis para formas de vida como a da Terra. Uma espécie de loteria cósmica. A boa notícia é que essa regra também funciona para as luas. Se as dos planetas estiverem dentro da zona habitável, elas também podem ter condições adequadas para a vida. Isso seria um prêmio acumulado na loteria. 2 oásis pelo preço de 1. Em nosso sistema solar, essa zona está dentro de uma faixa de 129 a 178 milhões de quilômetros. De todos os planetas, apenas nós tivemos a sorte de ter vida. Mas e se pudéssemos tornar habitáveis todos os do nosso sistema solar? Vamos começar com Mercúrio. Em primeiro lugar, precisaríamos dar a Mercúrio uma pequena reforma, engrossando sua atmosfera e fornecendo-lhe um campo magnético. Vamos regá-lo com alguns asteroides que contenham água. É hora da terraformação, baby! Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol, o que significa que recebe muita luz solar. Portanto, não é que precise de ajuda nesse departamento. Na verdade, ele tem que se acalmar um pouco. No momento, está com cerca de 430 graus Celsius. Isso é muito quente, disse o papai urso. É por isso que devemos movê-lo para uma órbita mais habitável, cerca de 2 vezes mais longe do Sol do que está agora. Assim, graças à terraformação e às temperaturas agradáveis, finalmente teríamos água. E, se quisermos ser realmente aconchegantes, podemos sempre construir habitats subterrâneos ou em uma superfície, mas aí teríamos que protegê-los do calor e da radiação. De qualquer forma, com um pouco de criatividade, poderíamos fazer isso funcionar. Quero dizer, as pessoas vivem no Arizona, certo? Mas também precisaríamos de muitos campos de golfe. Vamos passar para Vênus. Ah, o famoso planeta do amor, onde as temperaturas são quentes o suficiente para derreter chumbo e a pressão atmosférica pode te esmagar em segundos. Não é romântico? Vênus é conhecido como o planeta irmão da Terra, mas, como costuma acontecer com irmãos, não temos quase nada em comum. Vamos tentar resolver este problema.
Se adicionarmos um pouco de hidrogênio em Vênus, ele poderá reagir com o dióxido de carbono na atmosfera para formar água e grafite. A água nos ajudaria a criar um pouco de oxigênio, mas para que esse plano funcione, precisaríamos conseguir hidrogênio do espaço, como se fosse uma promoção de Black Friday. Depois, poderemos construir nossas novas casas. Só precisamos nos certificar de que os prédios sejam fortes o suficiente para suportar os ventos e a chuva ácida. Fácil, não? Felizmente, com o próximo planeta, as coisas são muito mais fáceis. Marte é frequentemente considerado o candidato mais promissor para a vida extraterrestre em nosso sistema solar. É rochoso e tem uma atmosfera fina, mas conta com sinais de água em sua superfície. E não apenas ela, mas até mesmo vida microbiana. Portanto, os marcianos devem pensar em nós como extraterrestres. De qualquer forma, se quisermos terraformar Marte, é imprescindível adicionar oceanos. Eles engrossariam a atmosfera e aqueceriam a superfície. É hora de outra chuva de asteroides. Ou poderíamos criar alguns espelhos gigantes para refletir a luz do Sol e derreter as calotas polares. Fácil, fácil. E assim que os oceanos aparecerem em Marte, ele se transformará gradualmente em um planeta verde exuberante, muito semelhante à nossa Terra. Depois, só precisaremos construir alguns habitats artificiais e garantir que eles tenham todos os confortos de casa. Tornar os planetas rochosos habitáveis não é tão difícil, em comparação com os gigantes gasosos. Júpiter não tem nenhuma superfície sólida e é basicamente impossível de ser colonizado. Então, vamos ser criativos. Poderíamos construir habitats flutuantes nas nuvens dele, onde as temperaturas e pressões são mais parecidas com as da Terra. Só precisamos protegê-los de pequenos inconvenientes, como velocidades de vento de mais de 640 km por hora e relâmpagos a cada 2 minutos. Mas se conseguirmos construir casas na atmosfera de Júpiter, poderemos ter algumas vistas realmente únicas. Imagine acordar todos os dias e ver nuvens rodopiantes e faixas coloridas pela sua janela. Ou dar um passeio pela espessa atmosfera do gigante gasoso. Assustador e incrível! Apenas tome cuidado ao pisar na varanda. Também poderíamos usar algumas tecnologias de ponta para tornar a atmosfera de Júpiter respirável. Algo que consumisse seus gases e liberasse oxigênio. Isso é pura ficção científica, mas não seria legal? Vamos passar para Saturno, que também é um gigante gasoso sem superfície sólida para a existência de vida. Mas não perca a esperança. Assim como em Júpiter, poderemos criar alguns habitats flutuantes na atmosfera superior de Saturno. Experimente viver em uma nuvem luxuosa, embora o aluguel seja altíssimo. Também poderíamos cobrir o planeta com um escudo gigante, como um guarda-chuva cósmico. No espaço, a chuva de raios cósmicos em vez de água. Mas a barreira poderia nos proteger da radiação nociva e dos ventos solares. Graças a isso, o clima em Saturno se tornaria um pouco mais calmo. Além disso, lembra de como estávamos falando sobre as luas? Uma das de Saturno, Titã, tem uma atmosfera densa e talvez até um oceano subterrâneo de água. Encélados também esconde um oceano sob sua crosta. Ambos podem ser lugares perfeitos para uma colonização de fato. E seria muito mais fácil do que colonizar Saturno. Urano é outro gigante de gelo, composto de materiais fluidos densos e gelados, metano, amônia e água. Considerando a temperatura da superfície de menos 214 graus Celsius, pode-se dizer que é muito frio lá fora. Então, como podemos fazer isso funcionar? Bem, poderíamos tentar criar um efeito estufa. Esse é um processo natural que ajuda a manter a temperatura da Terra estável e agradável, a menos que façamos alguma bagunça com isso. Quando a luz solar entra na nossa atmosfera, parte fica presa nos chamados gases de efeito estufa. Eles agem como um cobertor ao redor do nosso planeta, mantendo-o aquecido, a menos que façamos alguma bagunça. Portanto, se quisermos tornar esse gigante de gelo mais quente, podemos tentar recriar esse efeito, só que melhor. Por exemplo, introduzir alguns desses gases na atmosfera de Urano, ou construir uma rede de espelhos para reter o calor do Sol, embora isso exigisse toneladas de espelhos gigantes. E imagine tentar posicionar todos corretamente. Portanto, em vez de toda essa dor de cabeça, poderemos sempre nos concentrar nas luas de Urano. Acredita-se que elas tenham superfícies rochosas e talvez até oceanos capazes de suportar vida. Além disso, as vistas são de outro mundo. Passando para o último planeta, Netuno. O primo frio e distante do Sistema Solar. Também é um gigante de gelo e seu ano dura 165 anos terrestres. Primeiro, vamos criar uma atmosfera. A de Netuno é composta principalmente de hidrogênio, hélio e metano. Ufa! Precisaríamos transportar algumas plantas para lá, ou simplesmente muito oxigênio, para tornar esse lugar um pouco mais respirável.
E como adicionar água a um gigante gasoso? Talvez derretendo o gelo das luas ou transportando grandes quantidades de água da Terra. Imagine um esquadrão de naves espaciais arrastando contêineres gigantes para Netuno. E então, quando o planeta tiver uma atmosfera respirável e água líquida, precisaremos construir habitats. Provavelmente outra cidade no céu, porque nunca é demais. Então, digamos que, de alguma forma, magicamente, tornamos todos os planetas habitáveis. E agora? Bem, haveria um impulso na exploração e colonização humana. As pessoas construiriam novos lares em diferentes planetas. Que tal imigrar de Mercúrio para Netuno porque você prefere temperaturas mais frias? Com mais planetas habitáveis para estudar e explorar, os cientistas aprenderiam mais sobre nosso mundo. Teríamos muitas descobertas. Além disso, é hora de fazer comércio interplanetário. Poderíamos extrair toneladas de recursos de planetas, asteroides e luas. Um sonho que se tornaria realidade para Elon Musk. Mas, é claro, nem tudo é diversão e jogos. Tudo isso provavelmente levaria a conflitos por recursos e território. Imagine tentar manter a paz entre jupiterianos e marcianos. Brincadeiras à parte, a possibilidade de todos os planetas serem habitáveis é impressionante. Mas, na realidade, terraformá-los assim é impossível. Pelo menos por enquanto. Quem sabe? Muitas coisas foram consideradas impossíveis antes, mas isso não nos impediu. Então, vamos continuar sonhando. Enquanto isso, podemos cuidar do planeta em que já estamos. Este ano, antes de setembro, uma estrela na constelação de Corona Borealis explodirá. E no hemisfério norte, será possível vê-la a olho nu. Estamos falando da estrela T Corona Borealis, uma estrela anã branca a 3.000 anos-luz de distância do nosso sistema solar. Ela se transformará em uma nova, sobre a qual falaremos um pouco mais tarde, na primavera ou no verão. Embora essa ocorrência seja previsível, acontecendo a cada 80 anos, ainda é um evento único na vida se você for um ser humano. A T Corona Borealis não é uma estrela comum. Na verdade, ela é uma estrela binária, duas estrelas orbitando uma a outra. Esse par, porém, é incrivelmente especial. Ocasionalmente, as estrelas aumentam seu brilho a tal ponto que se tornam visíveis na Terra. A estrela anã branca é a mais maciça das duas. Mas o mais chocante sobre ela é que pode ter a mesma massa do Sol em um volume tão grande quanto a Terra. A estrela companheira, uma gigante vermelha envelhecida, já se expandiu tanto que está despejando seu material sobre a anã branca. Então, tá na hora de outra explosão para essa dupla. Isso fará com que o brilho da estrela passe da magnitude 11 para a magnitude 2. Em astronomia, a magnitude é usada para medir o brilho de uma estrela ou de outro objeto celeste. Quanto mais brilhante ele for, menor será o número atribuído como magnitude. No nosso caso, isso significa que poderemos ver a estrela a olho nu, mesmo em céus poluídos pela luz. Agora, só podemos ver essa estrela binária com binóculos em um céu completamente escuro. Após a explosão, a T Corona Borealis permanecerá como a estrela mais brilhante na constelação de Corona Borealis por alguns dias, antes de escurecer gradualmente. Esse evento não deve ser confundido como uma supernova. Em uma supernova, o núcleo de uma estrela entra em colapso, o que leva à sua completa destruição. Isso só pode acontecer em uma estrela com 8 vezes a massa do Sol. Em vez de desaparecer em um flash ofuscante de luz para sempre, a T Corona Borealis passará por uma nova, uma explosão em sua superfície, lançando matéria no espaço, mas sem arruinar a própria estrela. Essas novas recorrentes ocorrem em intervalos regulares. A T Corona Borealis era conhecida pelos astrônomos do passado como a Estrela Ardente. A última vez que explodiu foi em 1866 e em 1946. Os astrônomos da NASA acreditam que ela voltará a explodir antes de setembro deste ano. A constelação de Corona Borealis, também conhecida como Coroa do Norte, é uma das mais belas do mundo. Trata-se de um semicírculo curvo de 7 estrelas, que é fácil de encontrar em abril. Você deve sair de casa 2 horas após o anoitecer e olhar para o leste e nordeste. Depois de encontrar a Ursa Maior, use a curva de sua alça para fazer um arco para Arcturus, encontrando a estrela brilhante na constelação de Bootes a leste. Se você descer diagonalmente até o horizonte leste e nordeste, verá a Corona Borealis. Se você quiser observar o brilho da T Corona Borealis, talvez seja melhor se familiarizar com a região e as estrelas da constelação em que ela se encontra. Quando o evento começar, você poderá comparar seu brilho com o das outras estrelas e observar o fenômeno sem usar câmeras sofisticadas. Uma nova é uma explosão súbita e de curta duração.
envolvendo uma estrela compacta do tamanho da Terra ou um pouco maior. A explosão vem de uma anã branca que circula muito perto de uma estrela regular, tão perto que uma corrente de gás flui entre elas. Esse gás começa a se acumular até criar uma camada na superfície da anã branca. E então chega a um ponto em que detona em uma explosão termonuclear descontrolada. De acordo com os astrônomos, cerca de 50 novas acontecem a cada ano em nossa galáxia, mas nem todas são notadas. O telescópio espacial Fermi de raios gama da NASA observou várias novas que ocorreram não muito longe na escala do universo. Eles descobriram que cada explosão produz raios gama. Essas são as formas mais energéticas de luz. Os pesquisadores também acham que esses raios gama resultam de colisões entre inúmeras ondas de choque que saem correndo do local da explosão em uma casca de detritos que se expande rapidamente. Agora, depois de falarmos sobre as novas, é hora de discutir algo muito mais dramático: as supernovas. É a maior explosão que os seres humanos já viram. Cada explosão é um estouro superpoderoso de uma estrela. Um tipo de supernova é causado pelo último grito de uma estrela maciça que está se extinguindo. E isso acontece com estrelas com pelo menos 5 vezes a massa do nosso Sol. Quando se aproximam do fim de suas vidas, elas se extinguem com um enorme estrondo. Estrelas enormes queimam quantidades incríveis de combustível nuclear em seus núcleos, produzindo toneladas de energia. Isso faz com que seus centros fiquem imensamente quentes. O calor gera pressão, e essa pressão impede que essas estrelas entrem em colapso. Mas qualquer estrela está em equilíbrio entre duas forças opostas. Sua gravidade tenta espremer a estrela em uma bola minúscula e apertada, e o combustível nuclear, queimando no núcleo da estrela, produz uma poderosa pressão externa. Quando uma estrela gigante está ficando sem combustível, ela começa a esfriar. Sua pressão cai e a gravidade vence. A estrela entra em colapso. Um objeto enorme, com milhões de vezes a massa da Terra, entra em colapso em 15 segundos. Não é de se admirar que esse processo rápido produz enormes ondas de choque. Isso faz com que as camadas externas da estrela explodam. Eventualmente, um núcleo incrivelmente denso é tudo o que resta, além de uma nuvem crescente de gás quente chamada nebulosa. Um buraco negro, o objeto mais denso do universo, é o resultado de uma supernova de uma estrela cerca de 10 vezes mais massiva que o nosso Sol. Há outro tipo de supernova. Geralmente ocorre em sistemas em que duas estrelas orbitam entre si, e pelo menos uma dessas estrelas é uma anã branca do tamanho do nosso planeta. Se essa estrela colidir com outra ou puxar muita matéria de sua vizinha, ela pode explodir em uma supernova. Além disso, as supernovas costumam ser tão brilhantes que podem ofuscar a luz combinada de galáxias inteiras por vários dias ou até meses. As supernovas não são comuns. Os astrônomos acreditam que apenas algumas delas ocorrem em um século em galáxias como a nossa Via Láctea. Mas como o universo contém um número enorme de galáxias, podemos observar algumas centenas de supernovas todos os anos fora da nossa galáxia. Infelizmente, a poeira espacial bloqueia nossa visão da maioria das supernovas que ocorrem dentro da Via Láctea. Betelgeuse, uma gigante vermelha em estágio avançado, explodiu em 2019, mas não foi o evento que esperávamos ver. Essa estrela se encontra na constelação de Órion e é enorme. Tão grande que, se a movêssemos para o meio do nosso sistema solar, sua borda externa iria muito além da órbita de Júpiter. Quando Betelgeuse se aproximar de seu fim, ela explodirá em uma supernova incrivelmente brilhante, visível na Terra mesmo durante o dia. Essa explosão pode ocorrer amanhã ou daqui a centenas de milhares de anos. Portanto, não prenda a respiração. Mas então, o que houve em 2019? Os astrônomos notaram que a estrela estava escurecendo. Eles decidiram que eram os estágios iniciais do grande espetáculo. Mas em vez disso, Betelgeuse voltou ao normal ao longo dos meses seguintes. Análises posteriores revelaram que a estrela não havia escurecido, ela só parecia assim porque a estávamos observando por meio de uma nuvem de detritos estelares. Ao mesmo tempo, a quantidade de luz na fotosfera de Betelgeuse aumentou. Foi como uma explosão maciça de material da superfície da estrela. Eventos como esse ocorrem no Sol o tempo todo, especialmente quando a atividade de nossa estrela é alta. Pedaços da superfície solar ficam emaranhados e são lançados. Isso é o que chamamos de ejeções de massa coronal. Elas não prejudicam nosso planeta, mas podem bagunçar satélites e equipamentos elétricos. Voltando a Betelgeuse, nunca vimos uma ejeção de massa tão grande da superfície de uma estrela antes.
É um fenômeno novo que podemos observar diretamente, até mesmo ver detalhes da superfície com a ajuda do telescópio Hubble. Os astrônomos dizem que, pela primeira vez, estamos observando a evolução estelar enquanto ela acontece. Marte é o primo espacial da Terra. É o quarto planeta em nosso sistema solar, com cerca de metade do tamanho da Terra. Ele também tem duas pequenas luas, Phobos e Deimos. Essas luas têm o formato de batatas. Phobos é a rainha do drama, aproximando-se de Marte, planejando um pouso forçado em cerca de 50 milhões de anos. Deimos é muito mais calma, porém, fica mais distante de Marte. Marte ganhou o apelido bacana de Planeta Vermelho graças à sua superfície vermelho ferrugem. Essa cor era tão brilhante que foi detectada por astrônomos há muitos anos. Às vezes pode ser vista no céu a olho nu, como um pequeno ponto escarlate. E talvez tenha vibrações quentes, mas na realidade Marte é um deserto muito frio. As temperaturas lá podem chegar a menos 153 graus Celsius. O planeta vermelho, no entanto, sempre foi nada mais do que um deserto de aparência enferrujada? Na verdade, não. Os cientistas acreditam que, talvez há muitos anos, esse planeta fosse semelhante ao nosso. Conheça a Curiosity, o rover detetive criado pelo Laboratório de Propulsão a Jato da NASA. Os cientistas querem saber tudo sobre o clima marciano, a paisagem e outras coisas do gênero. O Curiosity é um robô bem pesado, do tamanho de um carro, pesando cerca de 900 quilos. Ele embarcou em sua jornada em 26 de novembro de 2011. O rover conseguiu pousar em Marte em 6 de agosto de 2012. Originalmente, a missão do Curiosity deveria durar 2 anos, mas ainda está em pleno funcionamento. O Curiosity é basicamente um laboratório espacial sobre rodas. Ele está repleto de câmeras, espectrômetros, detectores de radiação e sensores para farejar o ambiente marciano. Enquanto o Curiosity percorre o planeta, ele rebobina a história de Marte. E durante sua missão, o rover descobriu algo incrível: sinais de lagos e rios de muito tempo atrás. O local favorito do Curiosity para brincar é a cratera Gale. É um oásis marciano pré-histórico onde pode ter havido água. Há uma enorme montanha no meio chamada Monte Sharp. Esse lugar é mais alto do que 10 torres Eiffel empilhadas umas sobre as outras. E tem camadas de rochas que guardam segredos antigos de Marte. Recentemente, os cientistas detectaram algo fantástico ao estudar os dados do Curiosity: rachaduras na lama. O que há de tão surpreendente nisso? Bem, essas rachaduras não são quaisquer rachaduras antigas. Elas são como mensagens do passado. Elas significam que o solo marciano costumava ficar úmido e depois secar novamente. A lama no solo encolhia e rachava durante as fases de secagem, formando essas junções em forma de T. Além disso, parece que o solo de Marte passou por vários ciclos de umidade e secagem. Isso ocorreu talvez até 10 vezes, o que fez com que as junções se transformassem em rachaduras em formas de Y. Quando várias rachaduras em forma de Y se juntaram, elas formaram um padrão muito legal, algo como uma colcha de retalhos de hexágonos, que se parece com favos de mel ou até mesmo com a pele de um dragão. Cada um desses hexágonos tem o tamanho de um doce. Ciclos semelhantes aconteceram na Terra e estão ligados ao nascimento da vida. Quando a água seca, ela deixa para trás material concentrado, que é ótimo para reações químicas. E essas reações podem ser as mesmas que dão início à vida. Esses hexágonos estão por aí há muito, muito tempo, bilhões de anos. Mas isso significa que Marte já teve um clima parecido com o da Terra, e talvez até mesmo vida. De fato, o planeta vermelho tem até mesmo alguns sinais de água neste momento, na forma de gelo escondido nos polos. Marte tem os polos norte e sul, e assim como na Terra, eles são as calotas de gelo do planeta vermelho. Imagine a calota norte como uma grande panqueca de gelo com cerca de 1.000 km de largura. A calota sul é um pouco menor, com cerca de 350 km de largura. Mas tem uma camada de gelo mais espessa, quase como uma bola de neve com uma casca forte. Quando é inverno nos polos, a noite é incrivelmente longa. Não há luz solar, apenas uma escuridão fria. Durante esse período, cerca de 30% do ar se transforma em gás carbônico congelado. Trata-se de gelo seco, o mesmo material que é usado com frequência em filmes de terror. Mas quando os polos despertam para a luz solar, o gelo seco volta a se transformar em gás. Todo esse congelamento e descongelamento gera nuvens e geada, exatamente como na Terra. Certa vez, um rover chamado Opportunity chegou a flagrar algumas nuvens feitas de gelo de água. Mas isso não significa necessariamente que Marte já foi próspero como a Terra. A vida precisa de mais do que apenas ciclos úmidos e secos para surgir. Ela precisa de atmosfera certa e de outros ingredientes especiais. Não temos certeza se Marte tinha todos esses ingredientes. E mesmo que tivesse, não há garantia de que a vida tenha realmente existido lá. Mas isso levanta outra questão muito importante. Marte já abrigou pequenas criaturas vivas?
O Curiosity não é o único robô que tenta encontrar a resposta para isso. Há também um rover chamado Perseverance. Ele está tentando encontrar pistas sobre a vida marciana. Ele está cavando em uma antiga cratera marciana que já foi cheia de água. E como um arqueólogo espacial, o Perseverance está procurando por sinais fossilizados de criaturas antigas. E o engraçado é que alguns cientistas acham que já encontramos o fóssil há quase meio século. O único problema é que podemos tê-lo destruído acidentalmente. E isso aconteceu antes mesmo de o Curiosity começar a rodar por Marte. Na década de 1980, 2 sondas de pouso da NASA, o Viking 1 e o Viking 2, fizeram uma parada no planeta vermelho. Essas sondas tiraram uma selfie e depois também fizeram alguns experimentos divertidos no solo marciano, tudo em nome da busca de sinais de vida. O que eles encontraram foi um material orgânico estranho chamado perclorato. É um composto que usamos em fogos de artifício ou combustível de foguete. Mas a maioria dos resultados não pareceu muito promissora. Foi até misturado um pouco de solo com água e nutrientes, na esperança de que, se houvesse micróbios marcianos, eles comessem as guloseimas e, como resultado, liberassem gás radioativo. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Agora, o problema é o seguinte: alguns cientistas acham que talvez a água que foi adicionada naquela época tenha, na verdade, destruído essas minúsculas criaturas marcianas. Os pobres micróbios estavam apenas passeando e, de repente, foram encharcados por um monte de líquido estranho. Algo assim não seria muito agradável para os micróbios da Terra. Eles vivem dentro de rochas e estão sugando água do ar. Derramar água sobre eles resultaria em um desastre total. Portanto, é claro que dar-lhes nutrientes depois disso não faria nada. Se você mal sobreviveu a um banho de água, provavelmente não está com disposição para um banquete. Talvez esses amigos marcianos tenham algo chamado peróxido de hidrogênio em suas células. Isso os ajuda a viver em um ambiente extremo. Se isso for verdade, poderia explicar todos os resultados dos experimentos. Veja bem, os instrumentos aqueceram as amostras. Portanto, se houvesse peróxido de hidrogênio, ele teria explodido, eliminando os pequeninos e transformando suas casas aconchegantes instantaneamente. Imagine como seria ridículo se descobríssemos que destruímos acidentalmente os únicos sinais de vida em Marte. Idealmente, precisamos de uma nova missão a Marte para testar essa teoria. Esperemos que não seja verdade. De qualquer forma, a jornada ainda não terminou. Há mais missões planejadas para Marte, e os seres humanos poderão até mesmo visitar esse planeta algum dia. A próxima missão é a Mars Sample Return, ou Missão de Retorno de Amostras. É um projeto de trabalho em equipe muito legal entre a NASA e a ESA. Elas estão se unindo para trazer de volta lembranças de Marte, coletadas pelo fiel rover Mars Perseverance da NASA. Haverá um grande número de espaçonaves. Elas trabalharão juntas para trazer de volta essas preciosas amostras marcianas. As amostras estão planejadas para chegar à Terra no início ou em meados da década de 2030. E a diversão não acaba em Marte. Nossas missões por lá são um aquecimento para uma aventura ainda maior: explorar as luas geladas ao redor de Saturno e Júpiter. Essas luas têm oceanos ocultos sob suas superfícies geladas, e quem sabe que tipos de segredos espaciais elas estão escondendo. Mas seja em Marte, nas luas geladas ou em outros lugares, nossa busca por vida extraterrestre continua. Além disso, estamos lentamente começando a encontrar mais e mais materiais orgânicos em Marte. E talvez um dia, finalmente, encontraremos alguns micróbios em nosso sistema solar. Vamos torcer para que isso aconteça e ficar atentos. Olá, terráqueo! Se você acha que é especial porque vive no único planeta habitável, pense novamente. O que torna um planeta adequado para a vida? Uma série de fatores, como ele próprio, seus vizinhos e a estrela que orbita. Um mundo habitável é basicamente aquele que pode sustentar a vida, com coisas como acesso à água, fontes de energia e nutrientes. A Terra, por exemplo, está no ponto ideal conhecido como zona habitável, onde pode haver água líquida em sua superfície. Mas o fato de estar nesse ponto não significa automaticamente que um planeta seja habitável. Fatores como níveis absurdos de radiação podem torná-lo inabitável, mesmo que tenha a temperatura certa. Portanto, a conclusão é de que precisamos de água, algo para orbitar e um conjunto de nutrientes de origem química que pode ser encontrado na tabela periódica dos elementos de Mendeleev ou naqueles salgadinhos que você compra. Veja este exoplaneta chamado K2-18b. O termo exoplaneta não significa que ele seja exótico, apenas afirma que está localizado fora do sistema solar. A maioria dos planetas precisa orbitar alguma coisa, a menos que estamos falando de um interestelar, que é basicamente algo do tamanho de um planeta que flutua no espaço, mas não orbita em torno de nenhuma estrela ou anã marrom.
Em vez do nosso Sol, o K2-18b orbita uma anã vermelha chamada K2-18. Ela não é uma estrela comum que pode ser vista a olho nu no céu noturno, então é difícil de ser observada devido à sua baixa luminosidade. O K2-18b é de fato um planeta muito, muito distante. Está localizado a 38 parsecs de distância da Terra. Um parsec é algo em torno de 31 trilhões de quilômetros. Faça você a matemática. Dica: muitos zeros. Esse cara é um subnetuno, o que significa que tem um raio menor do que Netuno. Entretanto, é muito maior do que nossa humilde morada. Tem cerca de 2,6 vezes o raio da Terra. Quanto ao peso, é muito mais volumoso. Tem cerca de 8 vezes mais massa. Ele leva 33 dias para dar uma volta em torno de sua estrela e recebe quase a mesma quantidade de luz estelar que a Terra do Sol. Esse planeta tem uma intensidade de luz 1,28 maior que a da Terra e temperatura de equilíbrio de menos 2 graus Celsius. Não, isso não significa que se pareça com Nova York em janeiro, apenas nos dá uma ideia da temperatura teórica de lá. A temperatura de equilíbrio planetário é basicamente aquela que um planeta teria se tivesse perfeitamente equilibrado em termos de radiação. É quando a quantidade de calor que sai é igual à de calor que entra. Os trilhões de quilômetros que nos separam não são um problema para telescópios potentes, como o espacial Kepler, que descobriu esse planeta, e o especial James Webb, que está estudando sua atmosfera agora. Em dezembro de 2019, os cientistas anunciaram que encontraram vapor de água na atmosfera do K2-18b, o que despertou um interesse generalizado por esse mundo estranho. 4 anos mais tarde, o James Webb detectou dióxido de carbono e metano circulando no ar desse carinha. O dióxido de carbono é basicamente nosso melhor amigo aqui na Terra. Os seres humanos precisam dele para respirar adequadamente e manter o pH do sangue sob controle. E as plantas também adoram esse material, pois ele as ajuda a produzir oxigênio por meio da fotossíntese. Obviamente, não podemos sobreviver sem. O mesmo também vale para o metano. No entanto, essa pequena joia deixou alguns cientistas ainda mais entusiasmados devido à descoberta de algumas moléculas de gás de sulfeto de dimetila em sua atmosfera. Em 2013, pesquisadores da Universidade de Cambridge detectaram moléculas à base de carbono, como o metano e dióxido de carbono no K2-18b com a ajuda do James Webb. Isso pode significar que esse exoplaneta pode ter uma atmosfera rica em hidrogênio e superfície aquosa. Há um possível odor de sulfeto de dimetila, ou simplesmente DMS, na mistura. Na Terra, esse material geralmente está ligado à vida, pois é normalmente produzido pelo fitoplâncton nos oceanos. O fato de estarmos detectando indícios de DMS nesse local distante é como encontrar um bilhete dourado em uma barra de chocolate cósmica. Isso lhe dá um pouco de vontade de comer um bombom, não é? Por que o DMS é tão importante, você pergunta? Bem, ele é um pouco como um super-herói em nosso planeta, desempenhando um papel crucial no ciclo do enxofre e até mesmo afetando o nosso clima ao ajudar na formação de nuvens. E a detecção de DMS em outros planetas pode ser um sinal de vida semelhante à nossa. Parece que esse é um bom lugar com sua temperatura não tão baixa e todos os nutrientes certos para nos manter vivos. Então, qual é a sua opinião sobre a aparência geral dele? Provavelmente ele levou alguns milhões de anos para se formar. Embora as coisas possam esquentar no subsolo, isso não deve fazer muita diferença na superfície. Alguns especialistas acreditam que ele poderia abrigar um oceano de água ou lava derretida, com uma atmosfera rica em hidrogênio, semelhante a um gigante gasoso como Urano ou Netuno. Esse não corresponde realmente aos padrões da Terra, pois nossa atmosfera é composta principalmente de nitrogênio. Se houver um oceano, é provável que esteja sob uma espessa camada de gelo e rocha, o que pode interferir no clima do planeta. Quando as coisas ficam muito quentes, a linha entre o oceano e o céu se torna indistinta. Não temos certeza absoluta se há um oceano líquido em K2-18b, e é difícil vê-lo de longe. Apenas observar o tamanho e o peso não nos dará a resposta. Toda a questão do oceano de água líquida está no ar. Inicialmente pensamos que a água em um estado supercrítico era mais provável, mas novas observações apontam para um oceano líquido. Gases suspeitos como hidrocarbonetos e amônia podem estar se movendo do ar para a água se houver um oceano, o que pode indicar que não há uma linha clara entre o céu e o mar. Mas alguns especialistas dizem que um oceano de rocha derretida poderia estar fazendo o mesmo truque. Outros acham que uma configuração de mini Netuno rica em gás também poderia explicar as coisas. O telescópio Hubble fez algumas investigações e descobriu que o K2-18b tem uma atmosfera cheia de hidrogênio. Acredita-se que também pode haver algum vapor de água por lá, mas é algo um pouco misterioso.
Aparentemente, o telescópio James Webb deu uma olhada e viu menos de 0,1% de vapor de água, possivelmente porque o planeta tem uma vibração de estratosfera seca. Quanto à amônia, é quase inexistente nesse mundo distante. O metano e o dióxido de carbono parecem ser dominantes na atmosfera, representando cerca de 1%. Mas não espere ver nenhum outro óxido de carbono invadindo a festa. Sua concentração é apenas uma suposição até o momento. A atmosfera de K2-18b é somente uma pequena fração de sua massa total, cerca de 6,2%, e provavelmente tem uma vibração semelhante à de Urano e Netuno. Em termos de neblina, não há muita coisa acontecendo, e as nuvens de água são um pouco misteriosas. Elas provavelmente são geladas, embora também haja a possibilidade de algumas de água líquida. Além da água, a atmosfera também poderia conter algumas nuvens de cloreto de amônio, sulfeto de sódio, cloreto de potássio e sulfeto de zinco, dependendo do que o planeta estiver fazendo. E parece que as coisas podem ficar um pouco mais agitadas no alto da atmosfera, com uma inversão de temperatura causando uma situação na estratosfera. Apenas um dia comum no espaço sideral. Até agora, os cientistas criaram vários modelos climáticos que esse planeta pode ter. Por exemplo, alguns acham que há a mesma temperatura nele inteiro, a menos que esteja girando muito rápido e a diferença de temperatura entre os polos e o Equador seja pequena. Mas até o momento é tudo especulação. A quantidade de radiação que o K2-18b recebe de sua estrela é semelhante à da Terra do Sol. A temperatura pode ser de muito fria a muito quente. A possibilidade de suportar vida depende de sua atmosfera e nuvens. Os cientistas acreditam que os micro-organismos daqui poderiam sobreviver lá, mesmo com todo o hidrogênio. Mas é difícil dizer se há vida ali, porque os gases que normalmente procuramos podem não funcionar em sua atmosfera. Os cientistas acreditam que o telescópio espacial James Webb poderá detectar diferentes marcadores de vida no planeta com observações suficientes.